Fala, berrecas! Então, como prometido, hoje nós voltamos com um vídeo novo para vocês aí e diferente do que nós fizemos até agora, é um estudo de caso. No estudo de caso de hoje, nós falaremos de um estudo de caso do livro do professor Márcio Borges Moreira, Aba, o reforçamento, é de um autor pesquisador chamado aí Hilder e colaboradores, eu não sei se essa pronúncia é correta do nome dele, né, Luciano? Mas eu tenho a licença poética de chamar ele de Hilder, né? Mas de repente tem outra pronúncia, mas a gente vai usar a licença poética para chamá-lo de Hilder. E como o título do vídeo já faz referência, é um estudo do comportamento de falar apropriadamente e um estudo de caso de esquizofrenia, Luciano. É isso aí. A esquizofrenia, ela é uma área que normalmente a gente não consegue fazer uma relação muito boa com a análise do comportamento, né? Tem um pouco de preconceito em relação. Então a gente vai... Esse é um dos estudos que aborda, mas tem muitos outros aí, né? Muitos outros. É interessante, a gente já chegou nesse ponto, a gente já entrou com esse ponto já para demonstrar isso aí, né? Bom, e antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir, já que você, se não está inscrito, se inscreve, dá esse reforçador positivo pra gente. Assiste até o final, curtiu o vídeo, deixa seu joinha. Não curtiu, não tem problema. Não precisa punir. Se curtiu e acha que alguém mais vai se beneficiar com o conteúdo do vídeo, compartilha com seus amigos, mostra aí, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Dá essa força pra gente aí, pra gente continuar fazendo esse trabalho que a gente vem fazendo aí. Isso aí. É isso aí? Segue o vídeo. Bom, se você quiser buscar o artigo para estudá-lo na íntegra, a gente vai deixar de repente um link aqui na descrição, tudo bem? Mas o nome do artigo é Reforçamento do comportamento de falar apropriadamente em um caso de esquizofrenia. E para começar aqui esse nosso bate-papo, essa resenha aqui que a gente vai fazer sobre esse artigo especificamente, no primeiro momento eles pegaram e fizeram uma análise ali para fazer mais ou menos um levantamento de quantas falas apropriadas o paciente apresentava e quantas não apropriadas ele apresentava. Então esse foi o primeiro momento do estudo, eles fizeram esse levantamento para entender um pouquinho melhor como que era o paciente naquele primeiro momento. Né? E é legal, Luciano, a gente falar disso, porque quando você vê ABA, que é o Applied Behavior Analysis, a gente imagina que seja só aplicada ao autismo, né? A análise do comportamento aplicada e que aí já direciona, normalmente já vincula com o autismo, né? Mas não, né? Nesse caso, é aplicada a um caso de esquizofrenia, mas pode ser aplicada a um caso de esporte, pode ser aplicada a outros contextos aí do dia a dia, né? Eu sempre costumo dizer, assim, eventualmente as pessoas me procuram falando assim, você trabalha com ABA? E aí eu falo, ok, não sou especialista em ABA, né? Assim, na realidade estou fazendo uma especialização. Estou iniciando uma especialização em análise do comportamento. Então vai introduzir essa questão da análise do comportamento aplicada, mas eu já trabalho sobre a abordagem da análise do comportamento. Então, querendo ou não, no cotidiano ali de análises, eu faço análise do comportamento aplicada, né? Vai ser muito subjetivo. Então, quando a gente fala de autismo, claro que é importantíssimo que a gente tenha todo o referencial, tudo mais. Eu sempre estou estudando, sempre estou correndo atrás. A gente tem vários vídeos aqui, acho que tem 2 ou 3 vídeos, né, sobre análise do comportamento aplicado ao autismo, né? E eu tenho bastante contato com o autismo, né? Já falei em outros momentos. Análise do comportamento aplicada ao autismo, né? Isso, exatamente. Então, aí as pessoas me procuram, você trabalha com ABA? ABA, análise do comportamento aplicada. Eu trabalho com análise do comportamento. Análise do comportamento aplicada, basicamente, fazer essa introdução. E geralmente é desse jeito que você falou. Então, nesse estudo que a gente está falando da esquizofrenia hoje, o primeiro ponto, o primeiro aspecto foi observar o comportamento-alvo em linha base aí, como ele acontecia sem nenhuma intervenção do terapeuta, né? A gente pode até dizer que no primeiro momento eles fizeram uma análise funcional, né? Eles entenderam um pouquinho ali como funcionava aquela questão do falar do paciente, sem fazer nenhuma intervenção. Isso, eles fizeram uma análise funcional entendendo como que era aquele contexto, como que ele apresentava aquilo. Apresentava várias vezes, apresentava um pouco, apresentava mais. Em outro momento a gente vai falar melhor sobre isso. E é importante, pessoal, a gente deixar claro também que essa questão do comportamento apropriado de falar é porque isso trazia prejuízos para o paciente. Então assim, o paciente, não é porque ele tem esquizofrenia que ele não vai conseguir conviver em sociedade. Ele vai conseguir conviver em sociedade. Só que se ele ficar falando sempre falas desconexas com a realidade, pode ser que isso não seja reforçado pelas outras pessoas, com atenção, com as pessoas retornando perguntas para ele, enfim, isso vai trazer prejuízos sociais aí para essa pessoa, né? Exato, e
e acho que assim, é válido entender, né, que em momento algum se estabelece uma modificação na subjetividade do indivíduo. Fala assim, isso é certo e isso é errado. Se estabelece uma modificação de comportamentos inadequados, comportamentos que não estão gerando nenhum tipo de validação social, nenhum tipo de vantagem, por assim dizer, para o indivíduo. Então é esse o objeto-alvo, né? Estabelecer esses comportamentos e para que ele consiga se relacionar com outras pessoas, para que ele obtenha outras fontes de reforçamento no dia a dia, né? Isso que é muito importante, porque nós precisamos disso, né? E também que ele evite entrar em contato com eventuais punitivos, né? Porque se ele está fazendo falas desconectas com a realidade, então naturalmente ele vai ter uma punição social. As pessoas não vão dar atenção, ou eventualmente vão dar uma atenção... vão excluí-los. Isso, vão dar uma atenção diferenciada, vão tratá-lo como literalmente como um diferente, não que o termo diferente ele tem que ser tomado o devido cuidado para utilizá-lo. Então acho que olhar por esse aspecto, então ele tem que fazer parte, né? Ele tem que estar ali, ter mais reforçadores do que punições nos comportamentos que ele apresenta, para que ele sofra menos, né? E geralmente quando uma pessoa vem para a clínica comportamental, às vezes as pessoas perguntam, né? O que às vezes motiva uma pessoa a mudar? É essa questão de estar em conflito na balança, os reforçadores e os punidores da pessoa ali. Exatamente. Se não houver um conflito nisso, dificilmente a pessoa vai querer mudar. Dificilmente aquilo vai causar alguma questão de falar assim, nossa, eu preciso mudar, isso está me fazendo mal, né? Tem que haver um conflito, né? Sim, mas se a pessoa não toma consciência desse ponto que você falou, dessa noção de, poxa, eu estou apresentando esses comportamentos, mas esses comportamentos eles estão gerando consequências mais punitivas do que reforçadoras. Pô, quando ela toma consciência disso, é ótimo. Porque sempre vai haver inúmeras consequências para o comportamento, com né? certeza. Independente de ser esquizofrênico ou não. Exato, diferente é isso. Mas no caso do esquizofrênico, o caso-alvo do nosso estudo que a gente está fazendo agora é o comportamento da fala apropriada ou não apropriada. Porque geralmente a pessoa que sofre afetada pela esquizofrenia aí tem a questão dos delírios, alucinações, e então essa questão da fala, que ela não consegue, que não tem essa cisão muito bem definida da realidade e do... Eu acho assim, se a gente fosse tentar esclarecer um pouco melhor essa questão dessas alucinações, dá para entender que a pessoa ela perde essa percepção de o que é o meu pensamento e o que realmente é um estímulo ambiental auditivo. Então, quando ela perde, ela rompe com esse contexto... Que é comportamento privado, que é comportamento... Isso, um comportamento privado e um comportamento ambiental. Então, quando ela rompe com isso, aí ela vai acabar, a gente vai designar esse rompimento aí com essa distinção do que é pensamento do que é audição, aí a gente vai designar isso como uma alucinação auditiva. Então, essa é a questão. E aí, quando ela fala essas falas desconexas, acaba sendo também a verbalização do pensamento desconexo. Porque enquanto a gente está conversando, a gente está pensando em várias coisas. Então, imagina que o esquizofrênico ele vai acabar fazendo exatamente isso. Ele vai vir e ao invés de filtrar aquele pensamento, ele vai verbalizá-lo. Aí tem questões de questões persecutórias aí, isso. Ou enfim... Existe toda uma questão. Existe a questão da química cerebral, tudo mais, dos neurotransmissores. Existem N fatores. Como a gente já falou no outro vídeo, a gente está fazendo uma análise micro. Do comportamento-alvo, que é o de falar apropriadamente para trazer benefícios no dia a dia. Exatamente. Se a gente for fazer essa amplitude toda, a gente precisaria de mais tempo mais sessões, enfim. E a gente teria que ter uma análise-alvo muito mais abrangente, né? Para dizer, existe a química cerebral, existe não sei o que, existe isso, existe a influência de medicamentos. Principalmente, então, a questão de um tratamento multidisciplinar, multiprofissional, né? Sempre é feito, né? Eu acho que se não é feito, sempre deveria ser feito. Né? É verdade. No caso específico da esquizofrenia, que tem a questão da medicação e tudo mais, né? Exato. Aí a psiquiatria e a psicologia tem que andar lado a lado ainda. E eu não tenho dúvida que o pessoal do artigo levou em consideração todos esses fatores e eles especificaram uma parcela, uma fração. É que a gente está trazendo um resuminho aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionaria a análise do comportamento aplicada em outro contexto que não sendo o do autismo. O autismo, que ela normalmente é mais vinculada, né? Exatamente. Beleza? Beleza. Aí então, assim, a gente fez a linha base, que foi a primeira etapa, a segunda,
que foi a questão da intervenção do terapeuta. Então o terapeuta ele começou a reforçar falas apropriadas e colocar em extinção falas que não eram apropriadas nas sessões aí. Então foram algumas sessões que ele foi reforçando o comportamento de falar apropriadamente, aí que a pessoa conseguia estabelecer uma conversa mais... O reforçamento, ele foi estabelecido através da atenção. Né? A atenção, a gente sabe, quem estuda análise de comportamento no contexto de atenção, quando a gente entra no quesito atenção, a gente consegue entender que a atenção é um dos principais reforçadores. Reforçador social, eu me lembro que tem um peso muito grande, né? Exato. Quando vocês assistem nossos vídeos, vocês geram um reforçador social de atenção para nós. Quando dá um retorno, um comentário, uma curtida. Então tudo isso acaba sendo um reforçador de atenção pra gente. Então faz com que valide o nosso comportamento e está estabelecendo aqui, fazendo esses vídeos nesse cotidiano. Então, nesse segundo momento, ele fez exatamente isso. Ele passou a estabelecer essa interação, por assim dizer. Então, o paciente fazia uma fala. Por exemplo, um exemplo que eles usam, né, no artigo do livro específico era assim, eu comi frango no almoço. E aí o paciente fala, que legal, tal, não sei o que, faz uma interação em relação a essa fala, que é uma fala conexa. Se ele falasse, sei lá, um alienígena me serviu comida no almoço, aí era uma fala desconexa. Aí não seria reforçado com atenção. Aí não seria reforçado, esse comportamento seria colocado em extinção. Então, isso é interessante. Sabe o que eu acho legal também nesse contexto? Porque o que a gente faz normalmente quando a gente vê um esquizofrênico falando sozinho na rua, discutindo sozinho na rua? Muitas pessoas ficam com medo, né? Mas as pessoas olham, as pessoas dão atenção. Também. Entendeu? Então, indiretamente, as pessoas estão reforçando aquele comportamento. Dele falar sozinho. Entendeu? Então, não, claro que não é uma coisa pensada. Mas é uma possibilidade, né? Acaba sendo um reforçador, né, social, daquele comportamento de falar sozinho, de falar coisas desconexas. Eventualmente ele está num lugar, num ambiente, ele está falando sozinho, andando ali e tal, e as pessoas estão em volta, olhando, tentando entender o que ele está falando e tal. E isso acaba sendo um reforçador. As pessoas acabam reforçando sem pensar. Claro, eu não estou dizendo que é pra gente literalmente ignorar uma pessoa que está falando sozinho, não é essa a questão. Mas é tomar esse cuidado se a gente não está reforçando esse comportamento. E um ponto muito importante também, a gente entra aqui, é a questão de infantilizar o comportamento de uma pessoa porque ela tem uma condição como a esquizofrenia, por exemplo. Exato. Você não pode infantilizar uma pessoa, você tem que tratar ela como uma pessoa, com a dignidade que ela merece, enfim. Mas o que eu sempre falo, quando a gente entra no quesito, existe um diagnóstico, existe um rótulo, por assim dizer, daquela pessoa específica. Então, ok. Quanto mais diferente eu tratar aquela pessoa, mais diferente ela vai se sentir. Então, quanto mais diferente ela se sentir, mais diferente ela vai se comportar. Então, eu acredito que dentro desse contexto, quanto mais normal, claro, respeitando todas as limitações... Não é questão de fazer ela caber na caixa. Isso. É questão dela conseguir estabelecer um vínculo também com outras pessoas. Exato. Né? Mas assim, então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu sempre uso com autismo, com as mães de autista. O meu filho está estabelecendo um comportamento inadequado. Não, deixa, é porque ele é autista. Não é porque ele é autista. Ele vai ter suas características pelo autismo, em função do autismo. Ele vai ter as suas limitações em função do autismo. Mas a gente precisa estabelecer limites, a gente precisa estabelecer comportamentos adequados, a gente precisa estabelecer N situações. Porque o desenvolvimento dele também impede isso. Exatamente. Senão ele não vai conseguir desenvolver. E quando a gente fala do esquizofrênico também, quando eu valido esse rompimento entre a audição e o pensamento, quando eu valido essa fala, quando eu reforço essa fala não adequada, eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou estabelecendo uma conexão de dizer assim, tudo bem, continua fazendo isso aí. Isso aí tá certo, entendeu? E quando na realidade isso naturalmente está gerando mais punitivos do que reforçadores para ele. Porque isso pode trazer outros prejuízos para a vida da pessoa, né, que sofre dessa condição. Ela pode acabar se sentindo frustrada, rejeitada, marginalizada. Isso não é bom. Quem quer se sentir assim na vida? Ninguém. Nós precisamos desse contato um com o outro. Então, a psicologia comportamental é muito importante nesse sentido para isso também, para conseguir ajudar a pessoa a se relacionar de uma forma mais assertiva. Sim. Independente se ela tem uma condição de esquizofrenia, independente se ela tem a questão do autismo, enfim,
Indiferente a esse contexto. Ela vai continuar tendo, mas ela vai conseguir ter outras possibilidades de convívio, né? Indiferente a esse contexto limitador, né? Que quando a gente coloca esses diagnósticos, esses rótulos, por assim dizer, a gente já insere automaticamente alguns contextos limitadores. Porque a psicologia comportamental, inclusive, eu pelos artigos que eu li, pelo menos, ela desconsidera esse negócio de rótulo, de diagnóstico, porque tudo é comportamento. Uhum. Então, assim, o que diferencia um esquizofrênico de uma pessoa típica, assim, vamos dizer? Sim. É a questão da fala inapropriada. Os comportamentos atípicos. Então. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai ser taxada de uma forma diferente. Não, tudo é comportamento, né? Para psicologia comportamental. É bom a gente falar isso também para deixar claro. Né? E quando a gente vai analisar essas questões das patologias, tal, não sei o quê, para a psicologia comportamental, a gente vai analisar como um aglomerado de comportamentos. Exato. Que eles, um número específico de pessoas apresentam aquele aglomerado de comportamentos similares. Então a gente... Para uma comunicação interna, por assim dizer, isso é uma coisa que eu acho legal falar, cara, que CIDs, os DSMs da vida, eles vieram no primeiro momento com a intenção de facilitar a comunicação interna entre os profissionais da saúde. Certo. Com essa amplitude da facilidade da informação, né, não é ruim, não acho que é ruim, mas eu acho que de alguma forma ela acaba sendo usada de forma inadequada. Você pode limitar uma pessoa, né? Você acaba rotulando a pessoa. Então a pessoa, por exemplo, se eu sou esquizofrênico, então eu estou diagnosticado como esquizofrênico. Então eu tenho que apresentar o comportamento XYZ, porque o esquizofrênico, segundo o CID e tal, apresenta o comportamento XYZ. E não é assim. E ela começa a se comportar aí, exatamente, modelada pelas regras também, né? Para se enquadrar ao CID dela, né? Então, assim, não. Se você falar de um esquizofrênico, se você falar de um autismo, se você falar de um borderline, mesmo que a pessoa tenha o diagnóstico, autismo, esquizofrenia, borderline, seja qualquer um deles, mesmo que ela tenha esse comportamento, cada indivíduo vai ter a sua subjetividade, cada indivíduo vai ter os seus comportamentos específicos que fatalmente fizeram com que ele fosse caracterizado com aquele diagnóstico específico. Mas ok, mas... Se eu sou autista, ou se eu sou borderline, ou se eu sou esquizofrênico, não significa que eu tenho que atender todos os quesitos do CID. Não significa que eu tenho que apresentar todas aquelas características. Não significa que eu vou tomar remédio pro resto da minha vida. Exatamente. Então é isso, né? Vai depender, cada caso é um caso, cada pessoa especificamente vai ser uma pessoa especificamente. Exato. Então isso é importante. Eu acho que é legal analisar isso, né? Então... E aí, assim, por exemplo, a pessoa do caso, do estudo específico, talvez ela tinha uma característica específica, mas foi possível realizar o estudo, foi possível realizar essa modelagem para que ela apresentasse comportamentos ditos, não vou colocar... assertivos, né? Isso, comportamentos mais assertivos. Né? Então, assim, aí beleza, ok. E acho que a gente consegue entrar agora no terceiro momento, né? Certo. No último momento de estudo, eles fizeram ali entenderam um pouquinho melhor como que foi essa construção toda, né? Então, o paciente no primeiro momento, antes da intervenção, ele apresentava de 30% a 60% de falas assertivas, de falas que auxiliariam ele a ter uma melhor comunicação social. E depois da intervenção, aí ele passou a ter de 80% a 100%. Então, o que foi considerado ideal, que realizou essa modificação para que ele, como a gente já falou, que ele tivesse um ambiente mais assertivo, onde ele tivesse menos punidores, né? Porque se ele está apresentando falas mais assertivas, então isso significa que ele vai ter menos punidores, que ele vai ter uma interação social melhor. E aí foi assim, mais ou menos essa conclusão que eles chegaram. Entenderam que essa intervenção ela é válida especificamente para que a pessoa estabeleça essa conexão com a realidade novamente. Então, e no caso desse comportamento-alvo, foi o comportamento-alvo de falar apropriadamente. Exato. Mas pode ser realizado em qualquer outro comportamento-alvo aí que a pessoa se sinta mal, né? Que o cliente, o paciente, enfim, fala assim, nossa, eu acho que eu preciso de ajuda nesse comportamento aqui que eu não estou conseguindo lidar sozinho. E então, pra gente fazer um fechamento aqui, quando você for fazer análise do comportamento aplicado a alguma área, independente de qual seja, primeiro você vai ter que observar o comportamento em linha básica para traçar aí
quantas vezes esse comportamento ocorre sem nenhuma intervenção e tal. Eu acho que é sempre importante de falar... quanto em quanto tempo. Eu acho que é sempre importante falar que existe um comportamento-alvo, um comportamento que está sendo analisado, um comportamento que vai ser realizado essa intervenção. Então, em outras análises, em outros contextos, outras abordagens, eles vão olhar para isso e vão falar assim, mas vocês não estão considerando isso, XYZ. Não, peraí, a gente está considerando especificamente esse comportamento. Então, é isso que a gente está analisando, é isso que a gente está estudando, é isso que a gente está fazendo a intervenção. Então isso é sempre importante, na análise do comportamento é sempre importante a gente ter essa percepção de que existe o macro e o micro. Então, trabalhar com o que está sendo feito. Então, assim, no primeiro momento foi essa questão de observar o comportamento na linha base dele, a ocorrência sem nenhuma intervenção. E no segundo momento, você, depois de definir as estratégias de intervenção, você, no caso do terapeuta, ele colocou a questão da atenção relacionada à fala apropriada. Mas dependendo do comportamento que você está como comportamento-alvo aí, você vai estabelecer outras metas para colocar para esse cliente, paciente, enfim. E no terceiro momento, vai ser a questão dos resultados, né? Qual resultado teve, você vai comparar com o início, com o final. Fazer essa análise estatística, né? E depois tem um follow-up, que depois o paciente volta de algum tempo, você analisa como é que foi essa questão, se permaneceu, se as mudanças permaneceram ou não, se precisa de algum ajuste. Se a intervenção foi efetiva ou não, se aquilo foi meramente... foi restringido, se ele generalizou aquela modificação ou se ele restringiu ao ambiente clínico. Porque pode ser que um comportamento-alvo aí se generalize e ele consiga melhorar em vários outros aspectos. Isso. Né? Que na realidade, porque se a gente for analisar o estudo, ele está tendo como estímulo o terapeuta. Então, pela influência do terapeuta, no momento do terapeuta, ele faz essa fala apropriada. Mas se ele não generalizar a necessidade disso, essa intervenção não vai ser efetiva. Então, ele precisa generalizar isso e estabelecer isso fora do ambiente clínico. Em outros contextos da vida dele. E se ele estabelece isso, aí a intervenção foi efetiva, aí o resultado E no caso do artigo específico, aparentemente foi bacana. Foi interventivo, foi certa, foi assertiva, é claro. E acredito que eles não teriam publicado se não fosse, né? E aqui embaixo nós deixaremos o nome do livro, a questão do autor para vocês procurarem lá depois e estudarem na íntegra aí o estudo que o professor Márcio Borges trouxe pra gente, né? E outros também que tem nesse livro, né? Que é muito interessante, muito bacana. Se você puder adquirir, o Lucas tem ele digital, a gente tá aqui trocando figurinhas em relação a esse livro. Você ganhou na Jaque Bauru, ganhei no sorteio. Foi sorteado. Sortudo, hein? Primeiro sorteio que ganhei na vida. Não, primeiro foi no negócio de frescobol que eu ganhei. Frescobol, você sabe o que é frescobol? Eu sei, mas você ganhou um sorteio de frescobol. Eu fui numa loja de cosméticos com a minha mãe, enfim, aí foi lá, daí ele ligou lá em casa, o Lucas ganhou um sorteio, frescobol, não sei o quê. Mas eu nunca tinha ido na praia, então eu nem fazia ideia como é que jogava aquilo. Mas, enfim. Mas foi coisas da vida, né? Mas vai lá, pode finalizar o vídeo. Ganhou um negócio de frescobol, mas tudo bem. Mas ele ganhou o livro e é um livro bacana, é um livro digital, né, no caso, mas tem um livro físico, sabe dizer? Não sei dizer. Não sei também falar bem. Porque a qualidade que tem o digital, eu acabei nem pesquisando também. Físico. Mas assim, você que está acostumado com o contexto do livro digital, acho que é bacana. E principalmente o universitário é acostumado a ler também livro digital, né? Então facilita muito, você lê em qualquer lugar. É prático, né? Algumas pessoas vão ser um pouco mais resistentes ao livro digital, né? Mas beleza, isso é tranquilo. E, assim, te agradeço você que assistiu até aqui. Gostaria de pedir que você deixasse seu like, compartilhasse com seus amigos e, se não está inscrito, dê esse reforçador positivo pra gente. Se inscreve no nosso canal. E muito obrigado. E até o próximo. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Isso aí. Vocês são demais.